acho que falar as coisas e meio que entender um pouco do que você tá falando, não entender no sentido estudioso da parada, mas você saber falar uma coisa e construir um raciocínio, linha após linha, até talvez chegar em algum lugar, eu acho isso uma coisa extremamente importante. E pessoas que conseguem fazer isso, principalmente naturalmente, cativa as pessoas. Sabe como é que eu sei disso? Porque antes de eu sentar aqui pra gravar esse podcast, eu tava enrolando, obviamente, como eu sempre faço, e me apareceu um vídeo, um corte de um podcast, que o convidado era o Sérgio Sacani, o Gordão Foguete. E eu tô citando isso porque eu fiquei preso no corte do podcast. Eu nem lembro o que tava sendo falado, bem honestamente, mas eu fiquei preso pelo jeito que o Gordão, ele vai falando as coisas. O apresentador, ele simplesmente pergunta: Sérgio, quantos anos aproximadamente a Terra tem? É só essa pergunta. Em vez do cara só falar, olha, tem aproximadamente tantos anos. Não, ele vai construindo, ele fala, olha, a Terra a princípio tem tantos bilhões de anos. E como que a gente calcula isso? Por causa das rochas que tem na natureza, a gente consegue, entendeu? Ele já começa a falar de outra coisa e ele começa a explicar o porquê disso. Então ele vai de um jeito muito fluido. E isso cativa as pessoas, isso chama a atenção você saber falar desse jeito. E ele vai falando com uma calma e tem uma malemolência no que ele tá falando. Ele não fala tipo, é tantos bilhões de anos e a gente calcula isso, né, pegando uma rocha. Olha o jeito que eu tô falando. Já tem muito espaço entre as frases. Não parece que eu sei do que eu tô falando. Também não é fluido, não é legal, não vai te levando numa jornada da história que eu tô falando. Não, é só um retardado falando uma coisa. Agora, o jeito que você fala, que vai contando uma história e vai levando você, cavalgando, primeiro a resposta, daí o porquê da resposta, de como que a gente tem essa resposta, como que isso funciona, sabe? É todo um caminho. E isso serve pra tudo. Eu sei porque agora que eu tô trabalhando com venda e naturalmente pra eu fingir que eu me importo com o meu trabalho, não é nem que eu não me importe, mas assim, eu quero vender, tá? Eu quero melhorar, porque senão, uma dica pra você que trabalha, tenta olhar pelo lado do seu trabalho onde você pode melhorar como pessoa. Eu, por exemplo, eu não vendo tanto e o foco nem é esse. O foco meu lá é atender as pessoas que aparecem e organizar os telefones que tem lá pra ser feito. Não é vender coisa, não é um puta papo de vem aqui comprar. Não é isso. Mas ao mesmo tempo eu penso, eu quero fazer isso, eu quero melhorar. Então eu tô estudando, eu tô fazendo um roteirinho de venda, que eu tô lendo coisa e eu tô tentando aprender isso pra todo dia, quando eu vou pro trabalho, eu fico, vou testar tal coisa. Obviamente, quando eu testo e der errado, eu fico mal, tá? Mas, onde é que eu quero chegar com isso? O jeito de falar é importante. Eu tava vendo as ideias ali de escrever o roteirinho de vendas. Por que é importante você ter um roteiro? Justamente pra você, porque naturalmente quando você não vai ter a resposta de tudo. O Sérgio Sacani, ele estuda a vida inteira sobre asteroide, planeta, universo e tudo mais, tá bom? Então, obviamente ele tem a resposta pronta. Se você tá trabalhando em algum lugar que você tem que falar, tem que vender coisa, você não vai ter essa resposta pronta, porque é muita coisa pra vender, é muita variável, é muita coisa diferente. Você não vai ter essa resposta na cabeça, a menos que você já esteja nisso há 10 anos, entendeu? Então, para que serve o roteiro? Para você, pelo menos, se preparar para o que você vai falar. E daí você aprende você já se planeja mais ou menos o que você vai falar. Você já sabe daí, a partir do momento que você já sabe o que você vai falar. Você quer comprar um celular? Eu tenho esse celular aqui, é um 13C, ele tem 8 GB de RAM, ele tem tanto de memória. Esse telefone aqui ele é bom para jogar jogos mais simples, mas também se você abaixar um pouco a qualidade gráfica dele, você consegue jogar umas coisas mais pesadas. É um celular ótimo, maravilhoso, vai cumprir tudo que você precisa fazer no seu trabalho, na sua escola, tudo, universidade, tudo que você precisa fazer. Esse telefone aqui ele dá conta tranquilamente, tá bom? Tudo, eu tô te falando várias especificações da merda do produto, tá bom? Eu parei para aprender isso. Eu não falaria desse jeito pra pessoa, tá? A questão é que como eu já sei o que eu tô falando e do jeito que eu tô falando, eu posso simplesmente me concentrar no jeito que eu vou falar, no tom da minha voz que eu vou falar, o que é uma coisa importante. Você ficar gaguejando e você ficar falando meio que enrolado, meio que pra baixo, assim, mas você falar baixo não é uma coisa errada. Você cochichar não é uma coisa errada, você só tem que usar no momento certo. Como que você sabe o momento certo? Sei lá, você vai sentir.
E como você pode sentir isso, prestar atenção pra sentir o jeito que você vai ter que falar, se você tá prestando mais atenção no que você tem que falar. Não sei se tá dando pra fazer sentido, se tá enrolando as coisas, as palavras do jeito que eu tô falando igual um retardado. Mas tem as palavras que vai sair da sua boca e o jeito que elas vão sair. Se você não tá com um roteiro pronto ou sabe o que você tá falando, você tá concentrado nas palavras. Só que o jeito que você fala também importa. E se você tem um roteiro, as palavras, as coisas que você tem pra falar já ficam mais claro na sua mente. E daí você pode se concentrar muito mais no jeito que você vai falar. Além de que você consegue prestar muito mais atenção no jeito que a pessoa vai reagir. No que a pessoa vai falar, o jeito que a pessoa vai falar. A historinha, é que eu tinha tal telefone. Você já pode, o telefone era tal. Comparado com esse daqui, o que tem de semelhante, o que tem de diferente, o que tem de diferente positivo. Qual que é o benefício disso daqui? Não adianta só eu falar, tem tanto de RAM, tem tanto de armazenamento. Tipo assim, é número e foda-se. Sabe, armazenamento, até velho entende. Agora, RAM, como é que você explica 8 GB de RAM? Você não explica. Não de um jeito simples para uma pessoa. Tem uma explicação simples, só que a pessoa ela não quer. Ela quer um telefone porque o dela tá uma merda. Entendeu? Então, como que você desenha isso? Você tem um roteirinho para isso. De reiteração. Você tem um roteiro para começar a falar, certo? E daí qualificar se a pessoa ela quer comprar ou não, se a pessoa ela só tá curiosa, se vale a pena você perder um tempo falando sobre o produto ou não. Depois você tem um roteirinho da apresentação principal mesmo e do primeiro pedido de venda, você pergunta se a pessoa vai querer ou não. Depois, naturalmente, a pessoa vai fazer alguma pergunta, piriri pororó, daí você tem um outro roteiro respondendo pergunta, tá caro? Você tem uma resposta para isso. Não sei o que, eu tenho que falar com tal pessoa. Exatamente, você tem uma resposta para isso bem pensada. Entendeu? Se você ficar muito tempo fazendo isso, você vai adquirir isso. Essa é a questão. O Sacane, ele não precisa fazer um roteiro para saber disso. Ele fala disso a vida inteira dele. Mas, a partir do momento que você não tem tanto tempo assim, porque você não pode se dar o luxo de passar tanta vergonha cometendo erro até dar certo, é melhor você ter um roteirinho de vendas. E sim, tudo isso aqui que eu tô falando é do livro lá que eu tô lendo, Segredos do Lobo, tá? E tá funcionando umas coisas, outras coisas, foda-se. Boa parte muita coisa, honestamente, eu deixei de lado. Falei, mano, que se foda isso aqui. E o cara, ele conseguia chegar no estado mental de estar extremamente confiante, isso fazer ele falar de um jeito... Tá bom, cara, tá bom. Foda-se, eu não tenho isso, eu não preciso de um capítulo inteiro pra isso. Me bota na parte do roteiro. E das outras, tem coisas importantes ali no meio, tá? Mas essa parte do roteiro é a mais importante. E pelos motivos que eu já falei, ok? Mas eu não trabalho com venda, tá? Eu tô usando venda porque eu tô usando o meu exemplo, tá? E o exemplo que o cara dá no livro. Você pode usar isso pra qualquer merda. Você saber como falar quando você vai apresentar um trabalho de escola, um trabalho de universidade, quando você vai uma entrevista de emprego, quando você vai pra... Foda-se, entendeu? É importante, sabe? E às vezes você tirar um dia da semana que você fala, eu vou passar uma hora e meia fazendo essa merda, ou estudando essa merda, ou aprendendo isso daqui, é bom, entendeu? Sabe quem que faz isso de certa forma, uma forma muito não boa? Pessoa que tem ansiedade. Você aí que tem ansiedade, quantas vezes antes de você ir fazer alguma coisa, você não pegou e ficou repassando as coisas na sua cabeça? As respostas, as perguntas que podiam aparecer, as respostas que você poderia dar, os 7 respostas diferentes, escolher a melhor parte de cada um. É basicamente isso que serve o roteiro, só que é de um jeito estratégico, não de um jeito psicopata, que vai te fazer mal. Porque de um jeito de você estar formulando um roteiro... É que naturalmente um roteiro parece que eu tô falando de... Roteiro de filme, né? De você tá lendo um papel. Você pode escrever de um jeito que vai ficar... Você tem que escrever... É uma coisa que o cara fala no livro aqui. Você tem que escrever do jeito que você fala. E ponto. Tá ligado? Senão... Né? Senão não dá certo. Senão fica ruim. Senão não parece honesto. Mas então é errado. Se não parece honesto. Tá, mas... Sabe...
Você tem que ser um bom intérprete e para te ajudar a interpretar, você tem que saber escrever direito. Você vai saber fazer isso escrevendo. Você não precisa escrever frase por frase, você pode botar pontos, entendeu? Que quando a pessoa falar isso, eu respondo isso. Quando sei lá, o celular de novo, quando a pessoa fala tá caro, eu começo o quê? Eu não falo não tá caro. Eu falo, o valor disso é por causa disso, disso e disso. Estou justificando para a pessoa as vantagens. Que o que importa é o benefício, não a característica. O valor é esse, essa energia que você vai gastar, que esse din-din que você vai gastar, vantagem tal, tal e tal. E é isso. Só que você, se você não tem isso repassado na sua cabeça, a pessoa vai falar tá caro, você vai falar não, não tá não. E foda-se, e daí você vai perder o tempo e a venda e o dinheiro, e daí foda-se. Eu, sei lá. Eu acho que tem gente que naturalmente é carismática e tem gente que aprende com a vida. Tem gente que aprende daí com a vida sem querer. Eu acho que o Sérgio Sacani ele aprendeu meio sem querer com a vida. Ele foi fazendo até ficar bom. E tem gente que ele fala, cara, eu tenho que aprender. Além de tentativa e erro, tá ligado? Então é isso, cara. Conselho aí de hoje. Tenta aprender a falar.